Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 ao 9. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exige de mim julgamentos justos e querem estar próximos de Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos e sobre cinza? Acaso chama isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontras um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Para você que já ouve todos os dias a pregação do Evangelho, que Deus abençoe você. Obrigado pela fidelidade. E para você que está ouvindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui, todos os dias, nós meditamos a palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de transformar, de restaurar e de trazer conversão sincera àqueles que buscam ao Senhor com a verdade do coração. Na palavra de hoje, na primeira leitura, essa mensagem tão forte que o Senhor fala ao profeta Isaías para transmitir ao povo. Nós vivemos um tempo de quaresma, um tempo de penitência, e a palavra de hoje ela vai nos mostrar qual é o verdadeiro jejum e qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor quando nós buscamos a Ele. Meu irmão e minha irmã, existe uma grande verdade nessa palavra de hoje, que nesse tempo de quaresma, essa palavra precisa mexer com o nosso coração. Aquele povo, o povo de Israel, eles estavam assim como o Senhor disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. E isso é algo que nós temos que lutar todos os dias para nós não deixarmos acontecer na nossa vida. Porque aquele povo, eles jejuavam, mas por que aquele jejum não estava chegando ao coração do Senhor como uma oferta agradável? Porque o jejum daquele povo não estava atraindo a atenção e o olhar de Deus. Porque o nosso jejum, porque muitas coisas que nós fazemos, até em nome do Senhor,
não atraem a atenção do Senhor. Porque aquele povo que jejuava, eles estavam cumprindo um rito, mas no coração deles não havia mudança. Aquele povo que jejuava, no mesmo dia que eles estavam jejuando, eles estavam tratando de negócios, eles estavam oprimindo seus empregados, eles estavam brigando, eles estavam agredindo as pessoas. Então esse jejum, para Deus, ele não tem sentido nenhum. Era um sacrifício vão, porque era um sacrifício somente exterior. Esse tipo de jejum não toca o coração do Senhor, assim como algum tipo de oração, ou melhor, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor somente para cumprir um rito, para cumprir uma obrigação, mas que não sai do nosso coração, não toca o coração do Senhor. Porque o ato exterior do jejum, ele tem que nos levar a viver de verdade esse sacrifício do Senhor. Porque se nós jejuamos e matamos somente a vontade da carne, mas não vivemos de acordo com a palavra de Deus, esse sacrifício é em vão. Se nós falamos que nesses 40 dias nós estamos jejuando, às vezes de carne, fazendo algum tipo de penitência de algo que nós gostamos, mas se as práticas nossas desses dias continuam sendo as mesmas práticas de pessoas que não estão vivendo a palavra de Deus, esse jejum ele não tem sentido algum. Porque, irmãos e irmãs, tudo que nós fazemos para o Senhor, como oferta a Ele, tem que provocar mudança em nossa vida, de dentro para fora. Porque o Senhor falou, o jejum que eu aprecio é o jejum que vai fazer vocês servirem uns aos outros, que vai fazer vocês estenderem a mão para o outro, que vai tirar vocês desse modo de vida vazio e vai levar vocês a desejarem viver uma vida nova, uma experiência nova de transformação, de comunhão com Deus. Porque aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que refletir no nosso dia a dia. E o jejum ele é muito importante, mas ele tem que ser acompanhado de uma vivência diária da palavra de Deus. O jejum ele é válido quando nós oferecemos um sacrifício para o Senhor e nos oferecemos aos irmãos. Nos oferecemos a estender a mão para aquele que precisa. Em todos os sentidos, não somente no material, mas através de uma palavra, de uma oração, através do amor, através da caridade, quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor. O jejum, o sacrifício, a nossa oferta que nós damos na igreja, quando nós nos oferecemos ao Senhor de verdade, isso reflete na vida dos outros. E é isso que o Senhor falava com aquele povo. Não adianta vocês fazerem jejum se vocês continuam sendo os mesmos. Não adianta estar todo dia na igreja se nós não nos esforçamos e não deixamos o Espírito Santo mudar a nossa vida. Não adianta na igreja nós aparentarmos uma vida de piedade se dentro de casa o homem é um mau marido, é um mau pai, a esposa, os filhos, os irmãos. Não adianta nós jejuarmos e irmos na igreja se aquele que é patrão maltrata os seus empregados. Sabe, meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo, o verdadeiro sentido da religião é ser esse reflexo de Deus no dia a dia. É as pessoas olharem para nós e ver que a partir do momento que nós
começamos a servir a Deus, nós melhoramos de verdade. Nós melhoramos. O Espírito Santo está mudando a nossa vida. Mas se lá dentro da igreja nós somos uma coisa e no nosso dia a dia nós somos outra, nós estamos enganando a nós mesmos. Então esse tempo de Quaresma é para nós meditarmos sobre isso. Esses dias várias pessoas me perguntaram: Paulo, qual é o jejum correto que eu preciso fazer? E a minha resposta é a que eu procuro carregar no meu coração. É aquele jejum que você e o Senhor sabem. Mas é aquele jejum, é aquela penitência que vai nos levar a ser cristãos melhores. Que vai mexer com o nosso coração para nós abençoarmos a vida das outras pessoas. Porque o Senhor falou: não façam jejum com esse espírito se vocês querem que o pedido de vocês seja ouvido nos céus. Não façam jejum com esse espírito de maldade no coração. Porque o jejum que o Senhor aprecia é o jejum que vai abençoar a nossa vida e que vai nos fazer abençoar a vida do outro. Se nós fizermos da nossa vida um caminho que vai levar os outros também à salvação, o Senhor disse: vai brilhar a nossa luz como a aurora e nós vamos recuperar a saúde. Nós vamos andar na justiça e a glória do Senhor vai nos guiar. Nós vamos invocar o Senhor e Ele vai nos atender. Nós vamos pedir socorro e Ele vai dizer: eis-me aqui. O jejum, ele tem sempre esse sentido, ele traz esse sentido. Quando nós nos penitenciamos, nós estamos diante do Senhor, buscando dele uma graça, buscando dele uma bênção, ou um sinal de gratidão. Então, se nós irmos à presença do Senhor de uma maneira verdadeira, a luz vai brilhar, nós vamos recuperar a saúde. O Senhor vai nos guiar, nós vamos invocar e Ele vai nos atender. Nós vamos pedir socorro e Ele vai dizer: eu estou aqui. Porque Ele está olhando para o coração de cada um. E o Senhor sabe das verdadeiras intenções do nosso coração. Nós não compramos o Senhor. Nós fazemos para Ele sacrifícios como forma de gratidão, como forma de pedirmos algo a Ele. Mas Ele sabe se esse sacrifício exterior, se a renúncia de um alimento, se a renúncia de algo que nós gostamos, está sendo a renúncia também da nossa alma, lá de dentro do nosso coração. E nós podemos, irmãos e irmãs, e devemos aproveitar bem esse tempo, porque esse tempo é muito favorável. Esse tempo é muito especial e é o tempo que o Senhor preparou para nós. Na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, na profecia de Joel, no capítulo 2, o versículo 13, o Senhor falou assim, através de Joel: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Então veja bem, o Senhor estava dizendo que é muito mais importante rasgar o coração para Deus do que simplesmente as vestes. Porque quando as pessoas iam se humilhar ali no jejum, as pessoas se cobriam de cinzas e rasgavam as suas vestes como sinal de humilhação, chamando e querendo a atenção de Deus, os favores de Deus. Mas o Senhor foi além e Ele disse: não basta rasgar as vestes, vocês devem rasgar o coração. Vocês devem abrir o coração para mim. Vocês devem deixar eu olhar o coração, o íntimo do coração de vocês, a verdade do coração de vocês. Então, meu irmão, então, minha irmã, vamos fazer
desse tempo um tempo de mudança na nossa vida. Vamos fazer desses 40 dias, dias de conversão, dias de mudança de vida. Se você fez um propósito de um jejum, de um sacrifício, continue, mas medita se esse jejum está sendo acompanhado de mudança de vida, está sendo acompanhado de gestos concretos, de amor ao próximo, de amor a si mesmo e de amor a Deus. Com essa certeza que se nós somos fiéis a Ele, Ele vai nos ouvir, Ele vai atender o nosso clamor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quero rezar com vocês o Salmo de hoje, o Salmo 50. Ó Senhor, hoje nós estamos diante de Ti e eu quero te pedir, Senhor, não desprezes o coração arrependido. Esse tempo de quaresma, Senhor, nós queremos nos voltar para o Senhor de verdade, com o coração contrito, Senhor, arrependidos e com o desejo de sermos homens e mulheres melhores. Tende piedade de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. E no seu amor, nos purifica. Lava-nos por inteiro do nosso pecado, Senhor. Apaga toda culpa. Lava-nos, purifica-nos e faz de cada um de nós novos homens e novas mulheres, transformados, restaurados pelo poder do Seu Espírito. Nós reconhecemos o nosso pecado, Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Todas as vezes que nós deixamos de lado a verdade e procuramos a mentira. Todas as vezes, Senhor, que nós queremos enganar a nós mesmos com gestos, mas que são gestos e atitudes da boca para fora, mas que não vêm do coração, que não tem gerado mudança, que não tem gerado desejo de vida nova. Senhor, olha para nós nesse dia. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações como seres humanos. Mas o Senhor sabe também que nós queremos, Senhor, que nós desejamos viver essa vida nova. Por isso nós te pedimos, sopra sobre nós o Espírito Santo, Consolador, o Espírito da verdade, para que sejamos guiados por Ti, Senhor, e pela luz do Senhor, para que nós possamos guardar no coração e ter esse desejo sincero de viver essa quaresma de uma nova maneira, refletindo nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, aquilo que o Senhor está realizando de dentro para fora no nosso coração. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.